Fala Vitrais, estamos começando mais um Vitral Podcast. Hoje a gente vai ter um episódio muito legal que é o nosso segundo episódio do ano, é isso mesmo? Segundo episódio do ano, depois de um recesso aí, estamos voltando aqui, graças a Deus. Tivemos aí o episódio Nefi, com a galera do Nefi, e meu nome é Bruno, né? Me apresentar aqui, meu nome é Bruno, para você que está aqui assistindo Vitral pela primeira vez. E eu sou o Madison Barreto. Exato, a gente tá aqui hoje... hoje... Você tem sobrenome também, né, mano? Você falou Bruno? Bruno? Eu sou Bruno Santana. Bruno Santana, tem que falar o nome artístico, né? Verdade. E a gente tá aqui hoje com o Bispo Eric Rodrigues. É isso, né? Acertei? É isso, Eric Rodrigues. Eric Rodrigues. Curtinho, só Eric Rodrigues. Ah, legal, show de bola. E onde a gente tá, cara? Então, a gente tá, verdade, a gente tá num cenário diferente, né? A gente tá aqui hoje na Igreja Anglicana, Estação Casa, que fica aqui no centro de Belo Horizonte. Vocês veem aí uma cruz aqui, né, e tal. Tem uma decoração bem legal aqui também, muita arte aqui em volta. Depois a gente vai falar um pouco o porquê disso, né? A Anglicana tem dessas coisas, né? Mas, enfim, antes disso a gente tem alguns recados aqui, né? Sim. Fala aí pra gente. Vamos pros recados, e um recado envolve exatamente esse lugar que a gente está. Verdade. A gente vai ter o primeiro vitral na cidade. Valeu, galera. Palminhas aí. Isso. Primeiro vitral na cidade. A gente vai promover alguns eventos como este aqui em Belo Horizonte ao longo do ano, que a gente tem como proposta unir a discussão que a gente faz aqui, né, os papos que a gente tem aqui dentro do vitral, com arte. A gente contribui um pouco para a cena cultural da nossa cidade também, né, e do nosso país, por que não? Então a gente vai ter o Vitral na Cidade com o tema O Cristão e a Cultura Brasileira, dia 16 de março de 2024, das 2 da tarde às 7 da noite, aqui na Estação Casa, Igreja Anglicana Estação Casa, em BH, bem do lado da Praça da Estação. Quem conhece BH aqui tá bem no centrão. Viaduto Santa Teresa, sim, Estação Central. Aqui é bem um ponto importante para a cultura da nossa cidade, né? Aqui do lado rola a batalha de rap, né? De nacional. Santa Teresa, nacional. A gente está aqui do lado da Praça da Estação, onde acontecem muitos eventos, né, shows, etc. É um centro um centro cultural também, né? Um centro de efervescência cultural. Exato. Importante. Carnaval, alguns dos principais blocos passam por aqui, né? Em frente à rua onde a gente está aqui, vai passar um dos principais blocos. Inclusive, eu acho que tem até algumas escolas de samba, né? Que tem ensaio aqui do lado, né? Então, assim, tá tudo muito conectado aqui, a cultura da cidade. Por isso, vitral na cidade também, com o local que a gente tá, né? O que a gente vai ter, Bruno, de programação no nosso vitral na cidade? Então, a gente vai ter aqui o nosso amigo Rodolfo, que já esteve em 2 vitrais, e primeiro ele sozinho, né? Depois com o Marcos, né? Com o Marcos Almeida, e a gente sabe, para você que não sabe, né? Ele escreveu um livro exatamente com esse tema, né? Falando sobre a relação do cristão com a cultura brasileira. A gente, para você que não sabe, tá chegando aqui também, o tema do vitral é a relação do cristão com a cultura, né? Como que ele se relaciona com a cultura, com a profissão, com a religião, enfim, com outras religiões também. Tudo isso a gente busca conversar aqui. Por isso a gente traz pessoas que estão falando sobre isso, que são relevantes, né, nas suas áreas. E, enfim, o Rodolfo desenvolveu um material muito massa sobre isso. Rodolfo Amorim. Desenvolveu um material muito massa. O cara fica íntimo das pessoas, chama só pelo primeiro nome, só que tipo, o Rorô, né? O Rodolfo Amorim desenvolveu um material muito massa sobre isso, e a gente vai trazer ele para uma palestra aqui, para ele trazer esse tema pra gente e desenvolver esse tema. Além disso, a gente vai ter também samba, né? Olha só que legal. Samba com 2 artistas maravilhosas do Coletivo Cena Vista. Você que não conhece o Coletivo Cena Vista, conheça. Vai lá no Instagram, @CenaVista, que tá lá. Você vai conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. Eu também participo do coletivo, Bruno Santana, procura lá. Bruno K. Santana no meu Instagram, tá? Mas enfim, a gente vai ter essas 2 artistas de samba aqui, que é a Marilou e a irmã Roma, a Roma Pereira, tá? Então essas 2 artistas vão se juntar aqui para fazer um samba, a gente celebrar a cultura brasileira mesmo, e depois a gente vai ter aqui um cafezinho, né? Um cafezinho bem mineiro, com pão de queijo. Isso, com pão de queijo, por aí vai. E depois a gente vai ter uma gravação de podcast aqui, com uma mesa, né? Uma mesa redonda. Mas não vai ter mesa redonda, né? Não. Quer dizer, pode ter essa aqui, ó. Essa aqui pode eu já gostei. É uma mesinha, né? Verdade. Então, enfim, hipocrisia, né? Mesa redonda, mas com a mesinha só. Mas enfim, então, a gente vai ter aqui uma mesa redonda
a gente vai chamar o Geraldo da Caverna de Adulão. Geraldo Silva. Geraldo Silva. Fala o sobrenome. Tá bom, tá bom. Você fala o seu primeiro nome. Que Geraldo? O seu Geraldo ali do Barzinho da Esquina. Geraldo Silva, da Caverna de Adulão. É que é Geraldo da Caverna, já é o sobrenome dele. Virou o nome artístico dele. O West é só o West mesmo, tá? O West, que é um multiartista, que está muito relacionado à cultura do hip hop, também já veio aqui no Vitral. E, enfim, tô esquecendo de alguém? O Rodolfo também vai estar na roda. Rodolfo. E nós dois. Exato, é isso, né? Exato. E nossos artistas e aí, as né? nossas artistas também, Roma. Marilou e a Roma. Então, Isso. enfim, vai ser uma programação maravilhosa. A gente vai ter um encontro aqui muito frutífero, a gente vai ter muita conversa também entre nós, sabe? Entre vocês que vão estar aqui também. Então, nesse momento, o link já está disponível, certo? Sim, as inscrições já estão disponíveis, vai ser pelo Simpla. O link tá aí na descrição. E como funciona aí para você se inscrever? O preço para você participar aí, né? Um ingresso baratíssimo, R$40. E aí, R$40 já te dá direito a isso tudo, né? Você vai ter uma prestação artística de uma roda de samba, aí não um quadrado de samba. Sim. Depois palestra, cafezinho e gravação de podcast, com exposições também de quadros, a gente não falou, né? E vamos ter vários stands aqui também, com materiais nossos, de alguns patrocinadores, né? E galera também que está contribuindo com a cultura da nossa cidade, vai estar aqui com alguns stands. Então, salve para Dorro, sim, né? Para Dorro. Que vai apoiar a gente, inclusive, que é uma marca de camisas que está muito ligada a essa questão da cultura hip hop também. Sim. Então, com R$40 você tem direito a isso tudo. E para você que é vitralista, você que não conhece da nossa comunidade, tá na descrição e também o link da comunidade Vitralistas. Os vitralistas têm algumas vantagens, né? Todo mês a gente faz sorteios de livros e outros materiais que a gente recebe aqui. E os vitralistas também têm desconto nos eventos. Então, a gente tem 3 planos de vitralistas: Pedacinho, Vidraça e Mosaico. R$15, R$25 e R$40 mensais. E com esses planos você tem desconto nos eventos. Esse evento, o vitralista tem o desconto do valor do plano que ele paga. Então, quem é mosaico vem de graça para o evento. Quem é vidraça vai ter o desconto ali de R$25, então só paga R$15. E quem é pedacinho vai ter o desconto de R$15, então só paga R$25. Então, a gente vai ter alguns eventos como esses, né? E fora os eventos do Vitral, a gente tem os eventos meus. Em junho eu vou estar em cartaz no Cine Teatro Brasil Valorec com o meu espetáculo Sara Faça as Malas. Vitralista também tem desconto na caravana do Vitral. Temos eventos do Cena Vista, do Bruno Santana, enfim. Então a gente tem muitos eventos para acontecer esse ano aqui em BH e quem sabe em outros estados também. Tem coisa sendo marcada aí para os estados. vai esperando aí. Mas é isso. É isso. Vamos pro convidado. Então, galera, fique atento, já tá todos os links aí na descrição. Participe da nossa comunidade de vitralistas e se inscreva pro Vitral na cidade, dia 16 de março, 2 às 7 da tarde aí aqui em BH. Beleza? É isso. Falamos pra caramba, hein? Tá aí ainda, Eric? Não dormiu não? Me deu vontade de vir, hein? Vai estar incrível isso, hein, cara? Legal. Vem, por favor. Você tá lá em Vitória agora, né? Logo ali. Isso, logo ali. No final da linha do trem aqui, né? É verdade. Pra pegar o trem aqui, você desce aqui na porta. Que aqui, é trem mesmo. Literalmente um trem, né? E o trem lá chega pertinho da minha casa mesmo, da igreja, assim. Então, olha aí, não tem desculpa já sai na mais, porta. Pelo amor de Deus. Qualquer 15 horas de viagem, você tá aqui. Você tá aqui. Mas então, pessoal, a gente tá aqui recebendo o Eric, falei aí, Bispo Eric. Bispo Eric, né? Poxa, e aí? Queria que você falasse, se apresentasse um pouco pra gente, talvez para as pessoas que não estão acostumadas aí, né, com essa nomenclatura. Bispo, pastor, mesma coisa, como é que funciona isso também? Já vamos introduzindo esses assuntos aí. E, mano, tenta falar mais de frente, assim, pro microfone, por favor. Isso aí. Tá bom. Olha, é isso, eu sou o Eric Rodrigues, eu sou bispo anglicano, da Igreja Anglicana no Brasil. A Igreja Anglicana, como muitas outras igrejas históricas, é uma igreja episcopal, que então o governo da igreja funciona a partir dos bispos. Os bispos são figuras muito importantes da eclesiologia anglicana. Eles são os guardiões dos cânones, eles são os guardiões da liturgia anglicana, e eles têm o privilégio de fazer outros pastores e sagrar outros bispos. E todos os membros de cada igreja, de cada paróquia, ele é confirmado na fé por um bispo. Então, um bispo é muito atuante na igreja anglicana. E eles são feitos por necessidade. Então, quando tem muitos pastores que necessitam de supervisão e pastoreio, muitas igrejas, aí se elege um novo bispo. Então, os pastores mais antigos, eles são assim, bispáveis.
E tem uma série de critérios para que um bispo possa, um pastor possa ser um bispável, e ele é eleito tanto pelos leigos, né, pelo povo da igreja, quanto pelos pastores também. É um critério longo, assim, mas é isso, um bispo, ele é um supervisor, ele é um pastor de pastores e do povo também, e tem algumas funções na vida pastoral da igreja, que é um privilégio, uma honra dos bispos executarem. Então não é só um cargo administrativo, mas também administrativo, pastoral, espiritual. É muito importante no pensamento e na vida da igreja anglicana a figura de um bispo. Legal. E aí, como funciona, assim, você é bispo responsável por que região? Porque, assim, você é do Espírito Santo, né? Você é bispo daqui, de BH também? Sim. Como é que funciona, assim, essa regional? É assim, a igreja anglicana, ela é uma igreja que se organiza geograficamente. Então, você tem a igreja nacional, digamos assim, ela é uma província. E essa província é subdividida em dioceses, que são regiões geográficas. E aí tem o bispo diocesano, tem o bispo provincial e os bispos diocesanos. Essas dioceses podem ser muito grandes, tipo a minha diocese tem mais de 40 igrejas. Então a gente tem bispos auxiliares. Eu sou um bispo auxiliar. E a região sudeste é minha responsabilidade. Então todos os estados do sudeste, eu sou bispo do sudeste. Entende? Apesar que assim, olha, a gente sagra bispos para a igreja de Cristo. Então o bispo, onde ele estiver, ele é bispo no Brasil e no mundo. Mas você tem responsabilidades específicas com uma região, entende? Mas os bispos são bispos da igreja de Jesus Cristo com responsabilidade geográfica. E o sudeste é minha responsabilidade. Os bispos hoje na nossa província, eles têm igrejas locais. Então eu estou pastoreando e como reitor de uma igreja local em Vitória, no Espírito Santo. Eu sou pastor, reitor dessa igreja, mas todas as igrejas do sudeste são supervisionadas por um bispo que sou eu. Massa. Eu ia perguntar dessa questão, porque você é pastor de uma igreja local também, né? É assim geralmente também? Tem essa duplicidade, né? Você pastoreia pastores, mas você também pastoreia uma igreja, especificamente. Hoje, na nossa província, é assim. Todos os bispos têm igrejas locais. E no resto do mundo, não. Cada província tem uma forma própria de se organizar. Só que no nosso caso, a gente percebeu que os bispos tendem a ficar muito burocráticos quando não tem uma igreja local. E então todos os bispos já foram pastores, mas alguns são bispos há muitos anos, 20, 30 anos, e há muito tempo ele não está na lida com a igreja local, assim, lidando com equipe de louvor, discipulado, com as irmãs e senhoras da igreja, pensando no ministério infantil. Então ele vai dirigir um outro pastor que está vivendo isso, e essa distância pode perder o time, assim, sabe? Conselhos práticos e úteis para esses pastores. Então a gente prefere hoje que os bispos tenham igreja local, para não perder esse cheiro também de ovelha, assim. Porque ele pastoreia outros pastores, mas não é assim, não é todo domingo ele tem culto com esses pastores, entende? Então fica muito em reuniões, encontros para discipulado, e ele acaba perdendo um pouco do cheiro de ovelha, cheiro de igreja, do fazer teológico de olho para o povo. Então a gente colocou os bispos pastoreando as igrejas locais. Legal. E aí, voltando um pouco, né, ou voltando muito, aí a gente quer saber um pouco mais sobre a sua história. Como é que você chegou a esse lugar de hoje estar pastoreando uma igreja, de estar pastoreando outros pastores? Você sempre foi crente, nasceu em berço evangélico, sempre foi anglicano. Você sonhava ser bispo quando era criança? Isso, Nossa, não. Você fez faculdade de bispo, né? Tipo assim. Ai, gente, volta lá no começo. Ó, eu sou de Valadares, Minas Gerais, então eu sou mineiro, então eu tô sempre em casa aqui. Show de bola. E torcendo muito aqui pelo Vitral, essa bênção que o Senhor tem dado para Minas Gerais, eu acho, não só para BH, né? E a Cena à Vista, que eu acho que é uma resposta, assim, do coração e do clamor de muita gente como eu, lá no interior de Minas, querendo ver coisas novas, florescendo o reino de Deus. Então, muito feliz em estar hoje aqui, contribuindo, nem que seja de forma pequena aqui. Mas eu sou mineiro de Valadares e eu nasci na igreja metodista wesleyana.
Meus pais são cristãos evangélicos, converteram antes de eu nascer, e numa presbiteriana, e foram para a Igreja Metodista Wesleyana depois, e eu nasci lá. Fui apresentado lá depois de alguns dias de nascido, e enfim, fiquei em paz lá até chegar à adolescência. E eu já estava andando de skate, envolvido com bandas de punk rock em garagem. Misericórdia. Mas eu nunca estive fora da igreja. Nunca desviei. Me perdi dentro da igreja, mas nunca estive fora, entendeu? Mas eu nunca sonhei ser um pastor, mas sempre senti um certo ardor missionário assim, no coração. Sabe aqueles cultos clássicos assim que tem culto de missões, com aquelas bandeirinhas? Aquilo sempre mexeu comigo de alguma maneira. Então quando na infância eu achava que ia para algum país, assim, logo na infância. Mas na adolescência eu comecei a entender essa ligação com o rock and roll e com a cultura urbana da cidade como um chamado missionário. Mesmo que muito incipiente, não tinha uma elaboração teórica ainda. E eu tinha muitas dúvidas se era isso mesmo, culpas de estar ouvindo um rock evangélico. Minha mãe perguntava, filho, mas o que é isso? É tão estranho pra gente, né? Mas as pessoas começaram a converter, começaram a entender que era Jesus. A gente começou a criar um movimento na cidade chamado Impacto Urbano. Tudo em Valadares. Tudo em Valadares. E inspirado, inclusive, acontecia em Belo Horizonte, aqui já com a Caverna de Adulão, desde os anos 90, né? Então, eu me lembro que foi uma revolução pra mim receber um fanzine, que é aquela revistinha feita de xerox e colagem, e não tinha internet, e se enviava pelo correio. Eu recebi isso lá em Valadares, e era feito aqui, o zine, chamado Zac, né? Feito sim. pro pessoal da Caverna de Adulão. Uhum. Eu acho que o Geraldo falou dessa revista quando ele veio no Vitral. A gente não tem um episódio com o Geraldo, e ele falou legal. um pouco de alguns materiais. Falou desse movimento aí. Eu acho que era underground, alguma coisa underground, tinha um nome assim. Não, e legal assim, você já episódio com o Geraldo já, né? E esse testemunho que o Geraldo tava dando aqui, até onde isso chegou? Isso chegou lá em mim. Pois é, olha que legal. Lá em Valadares, e eu comecei a ler aquilo e falei, tem mais gente como eu no mundo por aí. Tem um movimento de igrejas e pessoas evangelizando pessoas nas ruas, os hippies, travestis e claro, do skate, que não era só um esporte na época, o skate era uma tribo urbana, né? Era uma coisa à parte. Então eu sempre estive envolvido com isso, assim, evangelização de pessoas muito específicas na cidade. Mas nunca sonhei em ser pastor, mas aconteceu um episódio dramático, assim, porque eu comecei a evangelizar na pista de skate várias vezes, assim. Mas teve um dia, e era um domingo, e eu fui pra pista de skate à tarde, comecei a falar de Jesus com meus amigos, e eles pararam pra ouvir. E ela começou a apagar os cigarros de maconha e sentou pra ouvir, e eu comecei a falar o que eu sabia sobre Jesus na época. E aí no final eu fiz apelo, e a pessoa, então eu quero Jesus, eu quero isso aí que você tá vivendo. E vamos pra igreja? Aí ele falou, a gente vai. Aí eu fiquei espantado, porque nunca dava certo. Então eu nunca tinha chegado nessa agora? Parte, entendeu? Que tipo de não é esse, né? E aí eu falei, vocês vão mesmo? Jesus mesmo? Não, a gente quer, então a gente quer. Eu aceitei Jesus, eu quero, o que eu faço agora? Ele falou, então cara, agora já complicou, porque eu nunca tinha chegado nessa fase, entendeu? Olha, eu tô indo pra igreja agora, vocês não querem ir comigo? Não, a gente quer. Mas quer mesmo? A igreja? Vamos pra igreja? Vamos. Então eu tive uma galera assim, de skate, indo pra igreja, e eu pensando, cara, isso não vai dar certo, entendeu? E infelizmente não deu certo, entendeu? Porque a gente chegou na porta da igreja, e os diáconos fizeram uma barreira na porta da igreja, assim. E falaram, vocês não vão entrar, estão com skate, bermuda. Eu também tava de bermuda, e naquele momento a gente não conseguiu entrar na igreja, e eu tentando, assim, convencer o pessoal, deixa a gente entrar. Eu preguei eles se converterem, eles querem entrar, eles querem cultuar. Não vai rolar. E eles atrás, assim, pensando, o que tá acontecendo? Eu falei, não, calma aí, entendeu? Aí, assim, eu falei, não vai dar pra gente entrar, entendeu? Aí eu falei com eles assim, olha só, o culto hoje nem é muito bom, entendeu? Cancelou, galera, esse culto aí... Como assim? E eu tentando assim, dar uma disfarçada, e você sabia o que fazer, tipo assim, olha, o culto hoje, rapaz, não vamos não. Mas é porque não deixaram a gente entrar? Eu falei, cara, desconversei, vamos pra uma praça? E lá a gente conversa. A gente foi todo mundo pra uma praça, eram umas 30 pessoas. E aí eu tinha uma Bíblia na mochila, abri
e preguei pela primeira vez um sermão. Foi assim. Você tinha que idade aí? Eu não sou muito bom assim de... Mas você, tipo, era adolescente ainda? uns 15 anos de idade. Tá. Entendeu? Uns 15 anos. Eu já gostava de ler a Bíblia, de estudar, já tinha alguns livros e tal, mas eu nunca tinha pregado, assim, um sermão expositivo. E eu abri e João 3,16 e fiquei ali, e tentei cantar, foi uma tragédia. Tentei fazer uma liturgia de um culto, assim, que eu conheci, você foi o nosso culto. E no final fiz apelo de novo, todo mundo converteu de novo, 2 vezes. Só pra garantir, né? Só pra garantir, entendeu? Vocês querem mesmo? Final, Ele não tava acreditando. Que a galera... Vocês querem mesmo? Vou Vocês tentar querem a mesmo? última Tem vez certeza, agora. cara. Só pra confirmar. É isso mesmo. E aí, eles perguntaram, e agora, o que a gente faz? Eu falei, eu também não sei. Entendeu? Domingo que a gente vai pra sua igreja, eu falei, acho melhor não. Entendeu? Acho que não vai dar certo. E a gente foi pra minha casa no outro domingo, e tinha mais gente ainda. E a minha mãe surtou, porque começou a chegar um monte de gente muito estranha da cidade, assim, né, cara? Porque um foi chamando o outro, e veio uma galera punk, e metaleiros, e a gente fez uma reunião, a gente fez um culto. E eu fui encontrar outras pessoas que estavam tentando evangelizar esse tipo de gente também. A gente montou um movimento, que não era uma igreja. Eu não consegui me pensar assim, dirigindo uma igreja. Era um absurdo para mim também ser um pastor, não estava pronto para isso, não queria. A gente montou um movimento de missões que congregava essas pessoas. E tentando enfiar eles nas igrejas. E nunca rolou assim. Até que a gente se responsabilizou por montar uma igreja. A gente foi buscar parceria com outros pastores, outras igrejas, para abençoar a gente. E na nossa cabeça, um dia chegaria esse pastor. Ó, a gente preparou um rebanho aqui e faltou um pastor, entendeu? Para chegar aqui. E naturalmente isso não aconteceu. E a gente foi sendo chamado de pastor por eles. Mas eu nunca levei isso a sério assim. Falei assim, olha, eu acho que eu não sou um pastor, entendeu? Nesse meio tempo eu fiz seminário de teologia na Igreja Metodista Wesleyana. E fui viajar para conhecer outros grupos como esse, para tentar entender o que fazer com esse grupo aí. Isso acabou se tornando uma igreja mais tarde, chamada Impacto Urbano, e foi a minha primeira experiência como pregador, missionário, pastor, liderando um grupo assim muito incipiente, sem saber o que estava fazendo, com muitos medos, muitos receios, mas foi assim que começou a minha jornada eclesiástica. Depois disso, eu comecei a ler cada vez mais. E aí eu comecei a ler C.S. Lewis, John Stott, o N.T. Wright, o Alistair McGrath, e o Packer, o J.C. Ryle, um monte de anglicano. E eu comecei a perceber que boa parte da minha biblioteca era feita por anglicanos, e tinha um autor... Aí o choque que é, você citou esses nomes aí, esse pessoal todo é anglicano. Tudo anglicano. E, cara, tinha um autor que são brasileiro... autores bastante lidos aqui no Brasil, mas... pro imaginário nosso aqui, a igreja anglicana, a gente não sabe ninguém que é anglicano, assim. Mas tipo o John Stott, muita gente não sabe, né? O John Stott é anglicano, o Lewis. E tem um autor em particular que eu passei a ler muito, que foi o Robson Cavalcante. Bispo Robson Cavalcante. Então, sobre fé e política, por exemplo, eu via muito rock and roll, e o rock and roll fala muito sobre questionar os padrões econômicos, culturais dessa sociedade estabelecida e tal. E quando eu li o livro Fé e Política, do Robson Cavalcante, foi um grande pastoreio pro meu coração, assim. Porque havia um abismo entre o que eu pensava politicamente e a minha fé. E esse livro fez uma ponte, assim, olha, a Bíblia e a nossa fé tem implicações para a vida pública. Eu não tinha pensado isso ainda. Na minha cabeça, a igreja evangélica era como aprender a ir para o céu, como ser um cidadão celeste. Não como ser um bom cidadão terrestre, se portar aqui na Terra nesse tempo. Então ele fez uma ponte entre fé e cultura, foi o Robson. E aquilo fez minha cabeça, assim, meu coração também. Eu comecei a ler muito. Ele escrevia na Ultimato, né? Há muitos anos, eu comprei as Ultimatos, comecei a ler tudo que o Robson escrevia. Por meio dele conheci outros autores também, mas o Robson foi muito central nesse momento. Ele era anglicano. E uma vez eu estava em Recife, e eu me lembrei, cara, o Robson é daqui. E eu ia, inclusive, falar para um grupo sobre fé e política, usando o livro dele. E eu vou achar esse bispo, cara. E foi o primeiro contato real com a igreja anglicana, foi lá. E aí eu fui visitá-lo. Liguei, ele atendeu. Ele estava em Alagoas, em Paripueira.
E ele falou, não, liga pra esse outro reverendo aqui que ele vai te atender e marca comigo na segunda-feira. Quando eu cheguei lá, nossa, foi um choque terrível. Porque eu fui criado para, assim, pensar que nós somos evangélicos, nós somos o povo de Deus, e o catolicismo é o oposto disso. E eu cheguei lá, tinha um pastor com uma gola igual essa que eu tô usando agora. Quem diria? Quem diria, né? E eu olhei e falei, rapaz, um padre. O que esse padre tá fazendo aqui? Aí eu vou lá evangelizar o padre, né? Aproveitar que tá aí. Tipo isso, cara. E aí na hora eu travei, assim, cara, mas e esse padre aí? Esse padre é o secretário do bispo, entendeu? E aí eu vi na foto, assim, atrás dele tinha foto de vários outros bispos, todos com gola, assim. E a igreja tinha uma cruz, assim, muita coisa que eu não estava acostumado. Esse simbolismo da tradição cristã, histórica, assim. E eu achei um absurdo. E na hora que eu entrei na sala para ver o Robson, eu não tinha visto ele ainda. Eu só lia. Você nunca tinha visto nenhuma foto dele? Nada. Não tinha ideia da aparência, cara. E quando eu vi ele, eu falei, rapaz, ele também é padre. Que um monte de padre é esse? E eu falei, gente, acho que ninguém sabe disso não, que esse cara é padre. Eu vou ter que contar isso pras pessoas. Você sabe que o Robson é padre? Detalhe importante. E eu enchi ele de perguntas, assim, nesse encontro. Foi um encontro muito bom, o Robson muito inteligente. E ele eu fiquei inquirindo ele sobre isso. Por que você usa essa roupa? Você é católico romano? E ele riu, fez café pra gente. Aí a gente conversou uma tarde inteira, uma longa conversa. E essa conversa foi, assim, muito importante. Porque ele disse uma coisa pra mim que ficou marcada, assim. Você tem uma fé genuína, mas muito desorganizada, entendeu? Você conhece muito pouco sobre a sua fé. E ele me deu várias porradas, assim. E ainda me deu um livro, lê isso aqui. Começa do começo, entendeu? E você sabe muita coisa e sei de ponta solta. Assim, você já estava falando, já estava pastoreando há muitos anos, né? Palestrando, dando aula, pregando em um monte de igreja, um monte de lugar. E ele falou assim, ó, você chegou a ser consagrado pastor na igreja wesleyana? Não, na wesleyana não. Nessa igreja de Impacto Urbano, alguns pastores amigos se juntaram e fizeram um processo de ordenação pastoral. Aí era uma igreja independente? Independente. Entendi. Depois da igreja anglicana, tudo isso aí não teve muita validade, teve que passar por tudo de novo, entendeu? E que eu amei para passar por outro processo. Mas o Robson foi essa ponte para chegar no anglicanismo, assim. Eu levei ele em Vitória algumas vezes para palestrar, para dar aula, e ele começou a me discipular, eu e minha esposa, por e-mail, entendeu? A gente não tinha Facebook, WhatsApp, nada disso nessa época, então por e-mail ele mandava muitos textos, e a gente já falava como é que a gente estava, e ele respondia, nos pastoreava. Depois ele enviou 2 reverendos para ficar na minha casa 15 dias e cuidar da gente, e nos ensinar teologia, e o que era o anglicanismo, e coisas que a gente não conhecia, tipo a patrística. O que era a teologia patrística, a teologia medieval, escolástica, e uma parte da teologia reformada que eu também não conhecia, que era um conhecimento muito estreito sobre o pensamento reformado. Então, e aí a gente se apaixonou pelo anglicanismo, entendeu? E aí a gente entrou e começou a abrir um grupo em Vitória, que se tornou essa igreja que eu sou pastor hoje. Então, e o processo para ser pastor na igreja anglicana é longo. Então você tem vários períodos probatórios, provas, estudos, laudos psicológicos que você precisa ter. Sua esposa precisa escrever cartas dizendo que apoia, que você está apto a isso. Nossa, toda denominação começar a fazer isso aí, vai cortar na metade ou menos, né? Não sobrar nada. Não é um processo perfeito, mas é muito robusto, assim, e teológico também, e muitas sabatinas para averiguar o seu chamado e também o seu calibre teológico, para ver se você tem condições de chegar lá. Não, legal. Vamos... Eu até queria entrar mais especificamente assim nisso. Eu acho que pra galera que não conhece a anglicana também, ter essa noção de que, porque imagina uma pessoa que não tem contato nenhuma, né? Nenhum com esse outro tipo de espiritualidade, etc. Eu acho que as pessoas às vezes acham algumas coisas assim, acham que é uma coisa nova, sei lá. Eu até zoei com o Jaime, né, quando ele gravou com a gente, tipo assim, mas um pastor com alargador, cheio de tatuagem, que é isso, né? Isso é uma coisa nova, né? Será que isso é aquela galera que tá trazendo um negócio novo, né? Então, assim, até pra essa galera entender,
também, assim, mais especificamente, como que é esse processo? Primeira coisa, segunda coisa, você começa fazendo o seminário? Como é que, se hoje eu quiser ser um pastor anglicano, como é que funciona isso? Vou tentar criar o passo. Sim. Geralmente o que acontece é 7 que... passos para ser um pastor 7 anglicano. passos para ser um pastor anglicano, entendeu? Eu sei que tem isso por aí, tem gente que coloca no Instagram assim, eu sou um teólogo anglicano, mas você tá em qual igreja anglicana? Não, nenhuma. É porque eu penso como anglicano, isso não existe, entendeu? A igreja anglicana é uma igreja, é uma instituição. Então o processo é assim, você é um membro batizado, confirmado numa igreja, uma liderança clara para você e para as pessoas, tu vai liderar alguma área da igreja e você geralmente vai se tornar um ministro leigo, um ministro local. Para ser um ministro leigo, um ministro local, você vai passar por uma conversa com um psicólogo da diocese, dizendo que você está apto a liderar pessoas. Mas esse psicólogo é um psicólogo, tipo, um psicólogo anglicano no sentido de... Ele tem algum tipo de instrução específica dentro da igreja anglicana? Ou é um psicólogo, formação normal? Assim, tem essa possibilidade também. Tipo assim, a gente tem um psicólogo da diocese, escolhido pela diocese, que entende o que acontece na igreja, que vai avaliar. Essa pessoa não tem condições de liderar ninguém, entendeu? Então, para proteger a igreja e a pessoa de frustrações, ele precisa de um lado psicológico. Mas isso é muito legal, viu, cara? Muito importante, porque às sanidade vezes... é importante, sanidade gente. É muito importante. Tem cada pastor maluco, cara, né, cara? Tem. E eu acho que também essa questão, assim... tem muitas pessoas adoecidas, né? Sim. E adoecem outras pessoas, ou pessoas com traços muito claros de autoritarismo, sei lá, que poderiam, em uma conversa, assim, isso poderia ser percebido, porque, né? A pessoa não é um manipulador contumaz, que ele não é um tirano, que ele não é uma pessoa com sonhos pessoais que passa por cima das pessoas para chegar lá. Então, identificar isso é importante, que ele não é um... Tem gente que é um grande líder, que você fala assim, esse cara tem traços de psicopatia. E como é que ninguém percebe isso? Então ele precisa passar por isso. E também tem um grupo formado por 3 pastores escolhidos num sínodo para averiguar o chamado dessa pessoa, que não é o seu pastor local. Então, porque você pode pegar aqueles que você mais gosta e subir na hierarquia. Não, são 3 pastores de outras igrejas, 3 outras igrejas, que vão averiguar isso e mandar para o bispo um parecer. Averiguar como? Tipo, uma conversa? Uma conversa. Sim. Conversa com perguntas e tal. Eles podem conversar com outras pessoas também se precisar, mas eles vão escrever de forma anônima, assim, de forma anônima não, de forma velada. O candidato não lê o que é escrito, entendeu? E eles podem dizer, olha, essa pessoa não tem menor chamado para isso, entendeu? E aí fala, irmão, obrigado, na próxima vez a gente conversa melhor. Mas aí manda para o bispo, entendeu? E aí o bispo autoriza, fala assim, olha, ele pode ser um ministro local. Que ele é um leigo só com um cargo na igreja, gente, tipo, entendeu? E isso aí não exige formação? Não. Hoje a gente exige que esteja pelo menos matriculado no seminário. Porque o seminário, ele não é só para formar pastores. A gente quer que os ministros de música tenham um seminário, que os artistas da igreja tenham um seminário, que os líderes tenham um seminário para conhecer a teologia da igreja, o que é bom. Então não quer dizer que ser seminarista é um passo para ser um pastor. É um passo para entender de teologia só. Mas o ministro local tem que estar pelo menos matriculado, ele passa os documentos e enviar a matrícula do seminário. Tem que estar ativo. Ele é um bom ministro local, assim, olha, ele tem alguma vocação? Tem. Então ele vai virar um postulante, que seria tipo um aspirante em outras igrejas. Um postulante. Ele está postulando às Sagradas Ordens. A postulância, ele passa por tudo isso de novo. Entendeu? Averiguações, entrevistas. Aí o pastor dele tem que escrever uma carta recomendando. A junta paroquial, que é um corpo de líderes dessa igreja, administrativo, também tem que fazer uma carta recomendando. Ele vai ganhar um pastor tutor para acompanhar ele nesse período. Ele tem várias leituras para fazer, fora o seminário, leituras próprias para esse postulante. E essa postulância dura de 6 meses a 2 anos, dependendo do caso. Então ele já ficou aí como ministro local, às vezes 1, 2 anos, postulante mais 1, 2 anos, para aí ser um pastor ordenado. Que aí ele passa para ser um diácono e ele passa por tudo isso novamente. Só que aí tem entrevistas também teológicas, psicológicas. Isso aí foi
12 anos. Já. É longo, entendeu? Se o cara tiver só de sacanagem, ele já desiste no Mas meio do caminho. é lento, justo pra que a pessoa... Não é que ela desista, que é justo pra que ela entenda se é isso mesmo, né? Que ela pode começar numa empolgação, né, também. Cara, né? eu gosto de pregar. Sim. Mas o que o pastor faz é mais do que isso. Sim. O que ele menos faz é pregar. É menos fazer pregar, exatamente. Acompanhar o crescimento das pessoas exige paciência. É uma virtude a paciência, saber esperar. Então, parte do processo, ele é moroso de propósito. E para que você entenda quem é também a pessoa. Porque tem gente que chega na igreja, ele é encantador. Entendeu? Ele prega, ele dança, ele é bonito. E depois você descobre que a pessoa não tinha caráter. E caráter não se averigua rápido. Você tem que testar. Então você tem que ser, antes de ser aprovado, você tem que ser testado. Então esse é um período de muitos testes por muitas pessoas. A igreja local, outras igrejas locais, outros pastores, vários tutores, um bispo, os seus colegas, os seus pares, até que ele seja um diácono, que ainda não é um pastor pleno. O diácono está sempre auxiliando um presbítero, mas ele já usa a guarda clerical, ele não faz a sagração dos elementos da ceia, mas ele faz casamentos, ele batiza. Depois de 2 anos como diácono, aí ele vira um pastor pleno. E ainda assim tem mais entrevistas, mais averiguações, mais provas. E aí ele vira um pastor mesmo, assim, que é um presbítero. Aí ele pode ser um reitor de uma igreja, estar à frente de uma igreja. Aí se passou longos anos. Então quando o pastor ele termina esse processo, ele é um pastor mesmo. O processo é feito para isso, assim. Ele não é um aventureiro. Ele já foi experimentado, ele já decepcionou, já animou, já desanimou, já foi traído, já chorou muito, já sofreu um pouco as dores do ministério. Então ele é um pastor de verdade, assim. Agora, dentre os pastores, os presbíteros, ele não vai virar um bispo. O bispo é se houver uma necessidade. Os pastores mais antigos têm que ter muito tempo de ser ordenado presbítero, né? E todos os presbíteros vão eleger um novo bispo. É um processo longo, assim. Muito massa. Eita. Entendi. Então, mais algumas coisas aí, assim, anglicanas, né? Você falou aí gola clerical, né? Que você se escandalizou lá quando você viu o reverendo lá usando também. Qual que é o rolê da gola clerical aí? Inclusive, eu lembro de ver numa postagem sua, tipo assim, alguém perguntando, mas é um padre isso? Como é que é? E aí? Como é que... E outra coisa que eu queria também perguntar é sobre essa questão histórica, né? Isso que eu acabei de falar, né? Das pessoas acharem que é algo novo. E aí? Ou é católico? E aí? Como é que é? A gola clerical, essa gola aqui específica chama gola protestante. Essa é uma gola feita por um pastor presbiteriano, escocês. Essa não é a gola da Igreja Católica Romana. Os padres passaram a usar esse tipo de gola depois do Vaticano II, ou seja, dos anos 60 para cá. Então é novo esse tipo de gola na Igreja Católica Romana. A gola romana é outra. Uhum. Então, olha, a verdade é que todos os pastores, de uma certa época para trás, usavam um tipo de identificação e que não era a gravata. A gravata é uma coisa assim muito recente na história dos pastores. Uhum. A nossa igreja, digamos que ela só manteve. Não é que ela inovou usando uma gola dessa. Ela só não mudou. Sim. Entendeu? Mas essa é uma gola protestante. Algumas igrejas presbiterianas ainda usam, os luteranos ainda usam, os metodistas usam. Isso aí encaixa em qualquer camisa? Não. Não, então é uma camisa específica também. E isso sai, quer ver? Assim, é uma camisa que tem uma gola específica e que você coloca isso aqui que chama klezma. E aí você encaixa. A gola é mais retinha aqui, né? É mais retinha. Inclusive tem a camisaria aí, né? Sacramento? Sacramento aqui em BH, que faz camisas lindas. Camisas que tem essa gola especificamente aí, né? Sim, aí eu vi também você usando um outro tipo de vestimenta também. Sim, digamos maior, que essa aqui é uma roupa do dia a dia. Sim. Em todos os cultos anglicanos você vai ver um pastor com essa veste, mas tem cultos mais formais que exigem vestes mais formais. Por exemplo, na minha igreja, os cultos de ceia a gente usa outras vestes. Como é que chama aquelas vestes? Tem uma veste branca longa que chama sobrepeliz. Sobrepeliz. Que é uma veste anglicana. Sobrepele. É sobrepele. Antigamente, ela era uma roupa para o frio e se colocava sobre o corpo para se proteger do frio em viagens. Tinha a ver com ser um missionário.
de andar por aí, entendeu? Então os pastores usavam essa roupa de um missionário. E ela é branca, que lembra as vestes corais, vestes de louvor, de cantar a Deus. Então o pastor é alguém que louva a Deus e é um missionário. E existem outros. Existe um tippet, que é tipo um echarpe preto, chamado de echarpe do pregador também. É essa coisa do peso sobre os ombros, da responsabilidade. Aquela que dá a volta aqui? Isso, que fica tipo uma aqui. faixa que se joga Sim. sobre os ombros assim. E ela costuma ter também o bordado de onde a pessoa estudou teologia, da faculdade que ele fez, a formação acadêmica. É, o peso da responsabilidade da pregação. Isso. Que legal. A gola também tem um símbolo de pureza, bem de onde sai a voz. Assim. Você tem que pregar o evangelho puro, não suas ideias, opiniões, e uma coleira também. É um compromisso assim, eu estou preso, amarrado à pregação do evangelho. Que doideira, hein? Nossa, muitos símbolos, né, cara? E a igreja anglicana, especificamente, tem muito isso, né? Assim, relacionado à igreja também, e etc. A própria cruz também, né? O que mais aí de símbolo que você acha que é importante falar, assim, que é importante para o anglicanismo e um pouco da história desses símbolos aí na história da igreja? Acho que é legal saber. A igreja anglicana, ela acontece em 3 momentos históricos. A fase celta. Os celtas eram um povo pagão que se converteu em certa época da história e criou o cristianismo celta. Muito particular, muito bonito. E tinha, não sei se você viu o desenho celta, eles são sempre trançados. Tipo assim, a minha cruz celta, que é uma cruz celta, cheia de tranças. E quando vê em filmes celtas, as tranças no cabelo, os pães trançados. E tinha a ver com a teologia pagã deles, assim, que todas as coisas estavam conectadas e entrelaçadas. E quando eles conhecem a fé cristã, esses símbolos permanecem, porque eles percebem assim, era isso. Então Jesus é ele que conecta todo esse emaranhado que é a realidade. Então ele já tinha uma fé que trazia para o culto pagão frutas e elementos da natureza, e eles continuam trazendo depois de serem cristãos, porque é o senhorio de Jesus Cristo sobre todas as coisas, é exatamente isso. E aí coloca-se uma cruz. E a cruz celta é isso, né? Um círculo em volta. Então, a unidade de todas as coisas acontece na cruz. A cruz é o símbolo máximo que une todas as coisas e toda a realidade como um todo. Então, gera uma fé muito simbólica aí. E aí tem a fase católica romana, a fase romana. O Império Romano que tem uma religião própria, e onde ele chegava, ele impunha essa própria religião. Só que lá já era um cristianismo. Então, durante certo tempo, conviveu-se um cristianismo celta com o Império Romano. Até que chega um fatídico sínodo de Whitby, em que se diz assim, vocês vão precisar, meio que forçadamente, serem também da Igreja Católica Romana. Ou vão morrer. O que vocês escolhem? O cara, pensando bem, vão virar romano, acho que é assim... Eu gosto até dessa. Não é tão ruim assim, vamos virar Sempre romano. quis ser romano. Nada contra vocês, legal. não, entendeu? Aí entra a fase católica romana e depois lá na frente a fase protestante. Então nós somos uma igreja protestante, mas que não nasce na reforma. Nós somos uma igreja anterior à reforma, entende? Que se reforma ao longo do caminho, mas é uma igreja que tem origem na reforma protestante. Então é uma igreja histórica, mas também é uma igreja contemporânea. Acho que é aí que é um lance. Quer ver? Na minha igreja específico, e é bom saber isso, as igrejas anglicanas não são todas iguais. Existem linhas mestras que nos unem, mas a liberdade litúrgica também expressões diversas. Então, a minha igreja tem muitos artistas, tem uma cafeteria, como aqui, dentro do espaço de culto. Então, tem sabor na liturgia, tem cheiro, tem textura. Então, tem símbolos muito contemporâneos e coisas muito antigas. Tem orações que a gente faz que são orações celtas, lá do século IV. Ao mesmo tempo que tem, por exemplo, no nosso Natal, por exemplo, tem samba, entende? E tem essas vestes que são muito antigas e tem pessoas com roupas muito contemporâneas. Então a gente não acha que, isso é muito próprio pensamento anglicano, que sempre uma coisa é versus a outra. Então a gente não acha que tradição é versus contemporaneidade, que ou estou olhando para trás ou olhando para frente ou para o presente. Não. A gente acha que uma igreja saudável, ela sabe olhar no retrovisor
e beber nessas raízes históricas. E tradição é isso, né? Você sabe que é um bastão que está passando de mão em mão até chegar aqui, que eu não estou inventando o cristianismo. É um legado que eu recebo muito rico. Nós estamos sob ombros de gigantes, de heróis da fé, e que isso alimenta a minha vida. Mas eu tenho uma tarefa para com o hoje, então eu tenho que dialogar com as pessoas de hoje e fazer a tradição ser uma coisa viva hoje. Essas duas coisas andam juntas. Então, há uma riqueza simbólica de símbolos contemporâneos e coisas que vêm da tradição junto, desaguando no mesmo lugar. E eu brinquei dessa questão da aparência, né? Porque é legal ver vocês, por exemplo, com as vestimentas lá tradicionais, mas com com estilão, né? Assim, ao mesmo tempo, tá tudo lá, né? Assim, então, eu acredito que tem muito disso, né? Desse diálogo, assim, entre o contemporâneo e a tradição. Nossa liturgia, né? Tem slam, que é poesia de rua, né? A gente tem lá atletas de slam, poetas de rua que competem lá fora, mas a nossa liturgia também tem espaço para isso. No meio da celebração tem lá um kireleison, que é uma oração antiquíssima da tradição cristã, e depois disso tem slam. Então tem rap, tem samba, e tem pinturas contemporâneas feitas por artistas contemporâneos. Nosso antigo espaço tinha grafite, no mesmo espaço que tinha a mesa da ceia, com 2 velas acesas, com panos muito antigos do calendário da igreja, com a cor roxa, verde, vivendo a quaresma, e a gente, enfim, a gente enaltece a tradição desaguando nessas culturas contemporâneas, para que ela encontre mais sentido, raízes na fé cristã. E tem um vídeo seu que eu achei muito massa, que você fala essa frase, um pouco do que você falou aí agora, que é a espiritualidade, a nossa espiritualidade tem textura, né? Que é essa coisa de você viver a espiritualidade para além de um intelectualismo, assim, né? Uma coisa que me fez pensar muito sobre essa questão da cultura é como que a gente vive a espiritualidade no dia a dia, né? O que você pode falar pra gente sobre isso? Assim, eu vi um vídeo seu que você falava sobre que a gente não precisava separar nessas coisas, assim. Poxa, eu vou buscar o sobrenatural de Deus em detrimento dessas coisas de agora, do aqui, né? E do dia a dia e etc. Olha, eu gosto de pensar que Deus gastou o seu tempo de Deus criando coisas. Então a gente às vezes cria espaços sagrados que não lembram Deus que a gente adora nesse espaço sagrado. Então se você vai lá fora dos nossos templos, nossas casas, você olha para a realidade como ela é, como um dado, e pensa, é isso que Deus fez. Então tem uma dinâmica de luz, manhã, tarde, noite, tem uma bola de fogo passando sobre nossas cabeças todos os dias. A gente que roda, mas a experiência que a gente tem é de que tem o sol que se move. Então tem uma dinâmica de iluminação. Tem árvores com texturas e movimentos incríveis. E a gente cria um espaço para cultuar o Deus que cria isso, que não tem nada a ver com isso. Às vezes são 4 paredes brancas, um púlpito de acrílico horroroso. Entendeu? E não lembra o Deus que criou a realidade. Agora a gente, assim, com o James Webb vasculhando o universo, e olha a dinâmica incrível disso, os elementos da natureza e esse mosaico químico, físico, biológico que Deus criou, que é muito dinâmico e cheio de cores, texturas, sabores. Deus gastou seu tempo de Deus criando essas coisas. Então essas coisas são importantes. Quer ver? Eu fui em São Paulo. A primeira vez que eu fui no MASP foi chocante, assim, porque primeiro eu não sabia que tinha essas obras lá tão clássicas, tipo Portinari, Rembrandt, Michelangelo, tá tudo lá. Tem tudo lá, Giotto, Vermeer, e ver tudo isso de perto, assim, é maravilhoso. E estava diante de um Portinari, que apesar desse nome é um brasileiro, né? Que é um gigante. Não sabia. Cândido Portinari do interior do Rio de Janeiro. E uma obra incrível, assim, cara. E aí comecei a pensar, nossa, essa tela foi testemunho da presença dele também. Porque tem lá as marcas da pincelada do Portinari. Então a tela é testemunho da presença dele numa época e agora da minha. Então é uma triangulação temporal por meio desse artefato cultural. E
E isso acontece com Deus também. Toda vez que o vento te toca, aquilo foi modelado, pensado por Deus. A luz que toca a gente, né? Que, assim, pensa que loucura isso, cara. O sol é uma explosão ininterrupta que gera energia e calor. A luz é fruto de uma explosão e que mantém a vida. Esse calor e esse dado que a gente chama de luz mantém as coisas como elas são, senão não é possível haver vida nas plantas, em nós. E Deus cria isso. E então as digitais de Deus estão impregnadas nessas coisas tão simples. Não tem nada de simples, na verdade. Isso é incrível. É a gente que perde um encanto com essas coisas maravilhosas. E esse olhar de criança para uma gota d'água e fala, nossa, isso é maravilhoso, na verdade. E tem um rastro da Trindade ali. Então, esse culto que nos distancia, um culto muito racional, ou de uma experiência emotiva pobre, ele não nos prepara para amar Deus. Entendeu? Ele apequena a nossa alma, na verdade. O culto deveria ser um espaço de reabilitação para você reaprender a desejar Deus como Ele é. Então, se Deus gasta tempo criando luz, luz é importante. Luz é uma coisa espiritual e sagrada para nós. E digamos que o templo que Deus criou para ser adorado é a realidade. Então, o culto deveria se preparar para amar mais a realidade e as coisas. Então, cada árvore desce, assim, aqui está uma mesinha de madeira, e a madeira, ela é uma obra de Deus. É uma instalação artística dinâmica, viva, biológica, acontecendo o tempo todo. E, por exemplo, hoje eu tava tendo uma exposição aqui do Cildo Meirelles, no CBB. E as instalações do Cildo são incríveis, assim. Mas a árvore é uma instalação de Deus, assim. E existem muitas. E pensa quantos tons de verde e de marrom, e tipos de terra, tipos de argila. Deus gastou seu tempo criando isso. Então isso não é uma coisa para artistas viajados, sabe? Mas tem uma intuição do sagrado. Quando alguém tá batendo palma para o sol, lá sabe, eu sou muito... É o tilelê. Tilelê, pode crer e tal. Mas tem uma intuição que tem algo sagrado ali. Essa intuição tá certa. É que se o sol tivesse voz, ele falaria assim, ei, isso aqui é sobre Jesus, é sobre Deus, sabe? Não é sobre mim. Mas que aquilo tem algo de sagrado e de santo, essa intuição está correta. E os nossos cultos precisam nos reabilitar para isso. Então, o culto precisa ser rico de forma sensorial também. Não é só um dado para entrar na minha cabeça. Precisa preparar a minha pele para amar a Deus. E o culto antigo era assim, na verdade, é que a gente foi empobrecendo, na verdade, sabe? A quantidade de degraus que havia na porta da igreja. Aquilo era uma teologia arquitetônica. Não tem necessidade de ter degrau ali. A necessidade é para que você eleve do chão comum da vida para entrar. E o tímpano, a porta, ela é gigante. E ela pega o seu queixo e faz assim, ó, para olhar para cima. Então você começa com o corpo entrar num espaço para adoração, entender quem Deus é. Os vitrais, né? Que só conta história dentro da comunidade, né? Assim, lá de fora, ele não conta nada. Porque o vidro, o chumbo, ele acende quando a luz do sol bate nele. E dentro da comunidade, com os irmãos, você entende as histórias. Fora da comunidade, a teologia cristã não faz sentido. Entendeu? Então, o vitral, ele é colorido. E a fumaça do turíbulo enchia aquele lugar. Era muito dinâmico, era um espetáculo. Os gestos. Massa do turíbulo, explica o que é isso aí. É porque o culto cristão antigo bebe muito nas fontes judaicas, na liturgia judaica, que era uma liturgia longa e cheia de vestes e ritos e que tinha fumaça. Então, os cristãos adaptaram a liturgia judaica para criar um culto para o Cristo, como máxima revelação desse Deus que era adorado. Então, tinha fumaça no culto cristão. Incensar a mesa da ceia. Então entrava-se num processional os pastores no meio do corredor, que no caso não existe isso mais, mas entrava-se e com a cruz na frente, ou seja, é uma caravana da cruz mesmo.
aquele povo que seguia Jesus chegou aqui, guiado pela cruz e a Bíblia, e havia fumaça que dá um tom de mistério para o lugar, e o colorido do vitral batia naquela fumaça e virava um espaço sensorial dinâmico, assim, que tem cheiro. Então você tinha uma memória olfativa do culto. O órgão de tubo que está dentro da igreja, a caixa de ressonância é a própria igreja. Então você está dentro de um instrumento musical e que tem, você senta, levanta, molha o corpo e toca os irmãos, outras vestes, outro tamanho de pé direito da igreja, fumaça, sons, luzes, para que você passe a amar Cristo não só com a cabeça, mas com a pele, com o coração. Você inteiro participa do culto. E eu acho que a gente nunca foi tão pobre o culto cristão como no nosso tempo contemporâneo. Assim, houve um empobrecimento da liturgia e da experiência sensorial na celebração litúrgica, assim. A igreja anglicana mantém muitos símbolos ainda, e não é uma coisa nova, não é uma novidade, né? É assim, ela está mantendo a tradição de ser um culto multissensorial. Porque tem uma questão do anticatolicismo também, né? Que é de esvaziar a igreja de símbolos e etc, né? Assim, por parte da igreja evangélica, né? Eu não sei como é em outros países, assim, né? Mas pelo menos a igreja brasileira tem uma resistência muito grande, né? Eu, por exemplo, outro dia eu estava filmando um stories, assim, na minha igreja, e aí eu até falei, assim, sobre a cruz, né? Lá a gente tem a cruz, inclusive a cruz celta, bem no palco, assim, né? No lindo, bem atrás do sinal, culto, assim. acesa, uma cruz acesa, assim, bem pra ver mesmo, assim, aquela coisa, né? E um amigo me perguntou um dia, tipo assim, cara, e aquele negócio da cruz lá e tal, mas aquilo não é coisa de católico e tal. E eu fiquei pensando assim, como que se perde, né? Porque, tipo assim, a gente sempre foi, na história da igreja, o povo da cruz, né? E os símbolos, né? E o peixe lá da igreja primitiva, né? E tal. Mas esse anticatolicismo tirou muita coisa da gente, né? E aí eu fico pensando que, assim, talvez, mas aí só talvez também, não sei. Talvez se as pessoas pensassem, soubessem, assim, que essa questão de esvaziar, né? É meio nova, né? Que de abandonar esses símbolos e de negar esses símbolos é meio novo, né? Tipo assim, a gente não pode usar cruz, né? Tipo assim, o cristão não pode usar cruz pendurada no peito, alguma coisa assim. É meio nova, né? Talvez a galera fale assim, pô, será que? Mas não sei também, né? O que você acha disso? Eu acho que é isso. Acho que quem tem que explicar é quem parou de usar. Por que você usa cruz? Não, a pergunta não é pra mim, não. Eu quero saber, por que vocês pararam de usar, entendeu? Eu vou responder assim agora, foi uma ótima resposta. Quem não usa... você que me explica aí, né? E por que você não usa? E eu acho que tem raízes históricas no Brasil. Acho que é um caso no Brasil que é mais agudo, eu acho mesmo. Porque nós tínhamos um Estado católico. Em certo momento, as igrejas protestantes não podiam usar símbolos que parecessem uma igreja. Tipo, o sino era proibido. Uma cruz no topo da igreja era proibido. E no mundo inteiro, igrejas reformadas, você tem os púlpitos altos. Proibido por quem? Pelo Estado brasileiro. O próprio Estado. O Estado. O primeiro pastor a colocar um sino na igreja foi um pastor luterano, interior do Espírito Santo, e ele foi preso. Preso mesmo, assim. A polícia ia lá e prendeu. Você não pode usar isso. Então você tinha um acordo, assim, ó, os protestantes podem fazer religião aqui no Brasil com certas restrições. Então acho que tem um caso assim, tipo, sabe quando o menino não é escolhido para jogar bola? Nenhum time escolhe ele. Aí ele fala, também não gosto de futebol, entendeu? Também agora eu não quero usar mais nada disso. Não quero também. Caçar cruz. Acho que a nossa birra com símbolos no evangelismo brasileiro tem a ver com isso. Também não gosto, entendeu? E aí ficou muito marcado isso. Eu fui de uma igreja a vida toda, que é a Primeira Batista de Belo Horizonte, que a arquitetura dela é bem mais tradicional, assim, histórica. Tem vitrais e a arquitetura de Art Deco. E todo mundo, quando comenta, aquela igreja que parece católica, e até os próprios católicos passam lá na frente para sinal da cruz. Verdade. Então assim,
ficou associado naquilo ali, é uma igreja, arquitetura católica, é uma igreja batista imitando os católicos, entendeu? Que não, as pessoas associaram isso, assim. E Sim. assim, e os símbolos, né, os vitrais lá tem os símbolos também. Então eu cresci numa igreja que tinha vitrais, então cresci acostumado de ver isso. E tinha os símbolos lá, a gente tinha uma pomba, tinha uma Bíblia aberta, os que eu tô lembrando aqui agora, né? Acho que tem uma cruz também, eu não lembro se é cruz celta, se era só uma cruz. Tinha um peixe, enfim, tinha alguns símbolos do que tinha uma ceia também, tem um vitral lá que tem representação da ceia e tal. Deve ter pelo menos umas 10 vidraças assim. Então tinha alguns símbolos do cristianismo lá e tal. Mas eu acho que ficou tão comum pra gente que tava lá que eu não me lembro de ninguém nunca ter explicado assim o que era cada símbolo pra gente na igreja, assim. Um dia ter alguém parado assim, vamos olhar ali, gente. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, entendeu? Talvez por esse medo assim de associar com a igreja católica, né? E eu acho até que é mantido assim na igreja, por ser tombada, né? A igreja foi tombada historicamente, então não pode nem mudar essas janelas, porque se deixasse, né? mudava, depois tava uma janela fumê lá. Que bom, né? nossa, um blindex. Um blindex e grandão. é isso, né? Uma janela preta e Que acabou. bom que não deixa. Né? mas realmente, assim, a gente construiu aqui no Brasil isso, mas ao mesmo tempo, a nossa cultura brasileira é muito sincrética, assim, Sim. e a gente, né, os evangélicos, pega o que não deveria pegar e joga fora o que não deveria jogar, né? Então, assim, porque na hora, o pouquinho de símbolo que a gente começa a ter dentro da igreja evangélica, acaba assim, atribuindo um significado pro símbolo que não deveria ter, né? Sim. Vou usar essa pulseira aqui e ela vai Como fazer um amuleto. isso. Vira um amuleto, né? Então, deixa de ter o papel do símbolo, que é apontar para alguma coisa, e eu fico olhando pro símbolo, né? É tipo o pessoal de Israel no deserto, Deus coloca a cobra, é pra você olhar pra cobra e aí você vai ser curado. Aí depois eles estão adorando a cobra, né? E aí depois Jesus vem e explica, não, então, essa cobra que colocava lá, então, representava eu, né? Eu, que Cristo falando, né? Então, assim, é esse que é um problema, assim, dentro da nossa cultura brasileira, por isso a gente ficou essa guerra com os símbolos, ou Sim. usa ele do jeito errado, né? Sim. Dentro da igreja. E tem umas coisas engraçadas, assim, que não faz o menor sentido. Tipo, você tá usando uma cruz e alguém diz, mas Jesus não tá aí na cruz mais. Aí você fala assim, você acha mesmo? Ninguém pensou nisso antes. Você acha que quem usa Jesus com um crucifixo não sabe dessa informação? É sério que você acha isso? E é como assim, quer ver? Você não pode fazer nenhum desenho que lembre Jesus, porque ele não é exatamente assim. Mas olha, isso é um desconhecimento sobre arte mesmo, de falta de cultura, porque quando você pinta uma coisa, você não está tirando uma fotografia da coisa. Você está margeando a ideia da coisa. Entendeu? É isso. E a gente tem lá nos 10 mandamentos, não farás para ti imagem. Deus fala, olha, não faça imagem de nada que tem no céu, nem debaixo da terra, no mar, etc. Só que aí passa algumas páginas, aí Deus manda fazer imagens de tudo isso daí, né? Aí manda fazer uns serafins, coloca lá no templo, né, lá em cima da arca, e aí exatamente o que Deus mandou não fazer, em seguida ele mesmo manda fazer, né? Mas exatamente por qual sentido aquilo ali vai ter, né? Então, a gente tem lá os serafins guardando a arca porque aquilo tinha um sentido, tinha uma mensagem para as pessoas. Não era aquilo que Deus proibiu lá nos 10 mandamentos, de fazer uma imagem porque os outros povos pagãos estavam fazendo uma imagem adorando aquilo, né? Venerando aquilo, né? Então, a gente se confunde, né? Na verdade, todas as igrejas são litúrgicas e simbólicas, porque nós somos animais litúrgicos e animais simbólicos. Uhum. A linguagem humana é simbólica. Então, você paga mais caro numa camisa que tem um símbolo da Nike. Não é pela qualidade do tecido. Nós nos comportamos assim. Então, e o símbolo de uma empresa, às vezes é mais caro que a própria empresa, porque ele comunica vários valores ali dentro. Então, os símbolos, eles agregam múltiplos sentidos. E isso é natural na vida humana. Então, quer ver outra coisa? A pessoa tem a foto da avó. E você, mas a sua avó não está mais nessa cadeira aí. Ninguém se pergunta isso. Claro que não.
Mas é que a foto não é isso, entendeu? Ela é um registro de um momento que aconteceu e de uma lembrança, de uma memória. E nós somos seres imagéticos e visuais e de símbolos que geram memoriais. Então, quando você esvazia isso, você não deixa de ter. Você tem uma fé simbólica desorganizada, mal planejada e começa a trazer símbolos não cristãos para o espaço de culto e para a sua fé. Você substitui. Quem abandona a riqueza simbólica da tradição não deixa de ter símbolo. Ele tem símbolos mais pobres ou mal pensados e desorganizados, certo? Tipo, em algumas igrejas, o próprio formato do púlpito, ele passa a ser igual. Não pode ser qualquer tipo de mesa, porque tem uma tradição simbólica acontecendo ali, mesmo que de forma não planejada. O corredor da igreja, poderia ser de muitos outros formatos, mas você vai transformando. Agora, tem uma coisa que acontece. Repara que os shopping centers cada vez mais parecem grandes templos, e são templos mesmo do consumo, e as igrejas parecem cada vez mais lojas. Então a nossa desatenção com o que acontece no espaço litúrgico, nossa falta de uma teologia do espaço de celebração, não passa de uma ingenuidade, porque os espaços nos movem. Se você pinta sua casa toda de preto, isso vai ter reverberações existenciais, psicológicas em você. Você não pinta um hospital de laranjado, entendeu? De amarelo. Você não vai confiar. Se chega no hospital, tá alaranjado, você não... Poxa, o pessoal não vai me entender. A galera não é Eles vão deixar eu morrer aqui. Isso tem implicações diretas na saúde do paciente. Entendeu? Então, pensar espiritualmente e teologicamente o espaço de celebração é uma tarefa que nós evangélicos precisamos nos debruçar, voltar a debruçar e construir uma teologia do espaço de culto. Massa. Eu tenho muita pergunta, mas eu quero deixar você falar um pouquinho também. A gente precisa ir caminhando, né, mano? Pro final, né? Mas tem uma coisa que eu acho que não pode deixar de falar, é que a gente falou sobre essas questões visuais, etc. E você é artista também, né? Então, inclusive hoje você vai dar uma palestra sobre arte e sensibilidade. Isso. E a sensibilidade. Fala arte e sensibilidade para amar Deus e as pessoas. E você tá escrevendo um livro, é isso? Isso. Tô dando spoiler aqui? Não sei, né? Se eu podia falar. Mas e aí, fala como é que vai ser. Fala primeiro sobre essa questão. Como é que é ser um pastor e ser um artista? O crente pode ser artista? O pastor pode ser artista? O que isso muda na sua espiritualidade? Como é que você concilia essas coisas? Olha, eu tenho pensado a produção de arte, eu pinto telas. Faço a técnica de acrílica sobre tela. Uhum. E eu tenho pensado isso como uma extensão do ministério pastoral. Para fazer algo que chama de discipulado estético. Ensinar as pessoas a ver. A fé não é só uma coisa para saber. É um jeito de ver. É preciso aprender a ver. E a gente está num mundo muito acelerado. E essa velocidade toda do nosso tempo não nos deixa ver os detalhes da vida. Quando você está com o carro acelerado, você não consegue ver detalhes. E essa fé que fala sempre assim de aceleração, acelera a sua vida e tal, isso causa muita pobreza. E pobreza estética também. E existe uma tarefa da igreja que é uma tarefa estética. Então existe uma dimensão da vida humana que é simbólico-estética. Existem tarefas divinas para o ser humano que só podem ser cumpridas com uma certa atenção estética. Então, eu tenho pensado essas pinturas, essa arte, como uma forma de discipulado. A fé cristã é ter alguém para amar. Entendeu? Não é só alguém para saber. E o mundo nosso, ele nos pega pelo desejo. Então a gente tem que atuar no nível dos desejos com as pessoas, certo? Então você tem um monte de proposições na cabeça sobre quem Jesus é, mas isso precisa descer para o coração. Então é preciso que a gente não sinta mais o sol como um pagão, que aquela coisa tocando a minha pele é um dado sobre o amor de Deus sobre nós, que existe uma chuva de graça recaindo sobre nós o tempo todo, de forma ininterrupta, e que a gente precisa amar isso. Existe sensibilidade para isso. Deus nos vocacionou
como seres que se comunicam, né? Parte da nossa missão relacional é comunicativa. Então, o uso das palavras, usar bem as palavras, é uma tarefa missionária. Por isso que a poesia é tão importante. Os poetas, eles são imprescindíveis no cumprimento da tarefa da igreja. Não é coisa dos jovens, da galerinha da igreja. Acho que é a primeira vez que eu uso na vida, hein? Você já ouviu isso? Os poetas, essa frase é... Pode falar essa frase de novo? É pro corte aí, ó. Eu não me lembro exatamente. Os poetas são imprescindíveis para a missão da igreja. Isso, exato. Legal. É isso. Aí ele é poeta também. Sim. Isso te favorece. Somos. Pra você recortar esse trecho e botar lá na sua página, né? Verdade. Mas muito legal. Tem um livro inteiro só de poesia na Bíblia. Pensa assim, no nosso texto sagrado, na Bíblia Sagrada, nosso texto fundamental para a nossa religião, para entender, para ouvir a voz de Deus, tem linguagem poética. Também tem linguagem histórica, tem literatura apocalíptica, que é uma linguagem simbólica, mas tem um livro só de poesia, tem livros poéticos. A gente tem poesia nos evangelhos, inclusive. Em Lucas, a gente tem lá 2 poesias, né? As canções de Maria, de Simeão. Que mais? Que tem lá? Tem pelo menos umas 3 poesias, assim, de Zacarias, né? O Magnificar, né? E os profetas, em sua maioria, são poetas. Eu não confio num profeta que não faz poesia, entendeu? Essa também é uma boa frase forte. Eu não confio num profeta que não faz poesia. Sim, todo aquele simbolismo, né? Muito lindo. Eu acho que assim, tem uma coisa assim, que a poesia contemporânea parece que é uma coisa assim, palavras sem sentido só pra ficar bonito. Aí o cara, poeta de início de carreira, ele fala, flores no asfalto, entendeu? Xícara, mesa, madeira, tênis, vermelho. É isso, galera. Vocês é que não são profundos o suficiente pra entender. Então eu sei que tem essas brincadeiras modernas na poesia, em várias escolas, mas a poesia por si só, o lirismo na linguagem, é quando a linguagem humana chega no seu ápice para comunicar coisas que são tão densas e tão importantes e tão bonitas que uma descrição fatídica, como se fosse uma bula de remédio, não dá conta. Por exemplo, como é que eu descrevo o amor? Se eu for descrever o amor que eu tenho para meus filhos e minha esposa de forma burocrática, tecnicista, a sinapse do meu cérebro, não é isso, cara. Você fala assim, esses meninos me arrebatam. Assim, eu lembro de um amigo que disse uma coisa assim, pastor, tô amando uma garota, mas é uma coisa assim, sabe quando um vaso de planta escorrega da janela do 15º andar? Aí eu já parei pra ouvir, né? Falei, como é que é? E aí o vaso cai devagar, e aí quando ele encosta no asfalto lá embaixo, e ele vai, aquela tensão da queda, e ele vai explodir. Mas antes de explodir, na hora que ele encosta, eu tô ali. Eu falei, rapaz, acho que você não tá bem, não. Mas sofre, hein? Caramba. E eu pensei, mas a poesia é a linguagem justamente para isso. E eu tenho coisas que não, assim, sem poesia não se teria fé cristã. Essa que é a real, porque que sentido faz, de forma racional, puramente racional, o batismo cristão? Nenhum. Aquilo é uma poesia que a gente faz com o corpo. Os cristãos são pessoas da pele molhada. Você joga uma certa quantidade de água na cabeça ou enfia a pessoa toda lá, dependendo da tradição. Mas é importante que tem que ter água e não. Que horas que a coisa acontece? Porque é o rito de entrada na fé cristã. Então tem coisas para você sentir com a pele. A fé cristã não se entra sem o corpo. Tem que batizar. Entendeu? Tem que comer a ceia. Não basta só, eu lembrei que Cristo morreu. Não, você tem que ir lá e mastigar, sentir o sabor. É uma fé que se faz com o corpo inteiro. Não se abandona nenhuma parte do seu corpo quando se faz a fé. E é por isso que a arte é importante, porque a arte discipula suas sensações, suas emoções. Ela vai arando o terreno do seu imaginário para que as sementes do reino de Deus frutifiquem. Ó, também estou fazendo poesia, porque é inevitável quando você fala disso, tipo, nós somos diversos, mas somos um só. Se você escreve, lê, gente, isso é muito poético. É que no nosso caso as poesias são fatos. Então elas não são dados aleatórios e palavras soltas só para ficar bonito. A nossa realidade não se descreve bem
a não ser com linguagens poéticas. Tem coisas na fé cristã que não vale a pena falar, só se entende cantando. Entende? Você precisa cantar para entender. Então tem parte de Cristo que você só vai entender relacionando com as pessoas, as perdoando, vivendo na experiência. E tem uma parte da experiência humana que é tão sublime que precisa ser lírica e poética para que ela possa ser vivida. Então os artistas, eles não são qualquer pessoa na estrutura da igreja, eles são imprescindíveis para que a liturgia seja boa, para que ela seja verdadeira, para que o evangelho seja comunicado. Houve uma época que os sermões, tipo do Padre Antônio Vieira, que entraram para o cano da literatura nacional, de tão robusto e bem construído que aquilo foi. E acho que não só por isso, tipo, quando você começa a fazer teologia de verdade, ela te leva a orar. Uma teologia boa, teologia que você pode orar, entendeu? E te leva a sonhar. Sonhar as dinâmicas. Sem imaginação, não é evangelização. Sem imaginação, não existe pregação do evangelho. Sem imaginação, não se tem nada na igreja de verdadeiro. E a arte, ela atua no campo da imaginação. Então ela discipula, ela prepara, ela vai fazendo sucos nessa terra seca, arando, aguando, para que você esteja pronto para amar Jesus como ele realmente é. Amém. É isso. Estou arrebatado por essa explicação. Fechou? Fechamos. Eric, tem mais alguma coisa que você queira falar aí, assim, que a gente não perguntou? Sei lá, falar de alguma... Enfim, algum assunto, alguma coisa assim? Só queria fazer um apelo mesmo que a gente precisa ser responsável com as coisas que Deus está fazendo à nossa volta. Por exemplo, esse podcast aqui e o Sé na Vista. Nós precisamos manter isso como espaço de missão, gente. Produzir cultura, fazer cultura é uma tarefa missionária. Então você precisa investir nisso, patrocinar isso, divulgar isso, para que o reino avance. Olha, eu gosto muito dessa ideia de que Jesus pegou um pão e o pão é obra dos seres humanos. Não caiu do céu. O maná até cai, mas o pão é feito por padeiro. Alguém pegou o trigo sim, natura lá, é obra inteira de Deus. Mas alguém aprendeu a cultivar esse negócio, a manejar isso, e pegou o trigo, amassou, e fez o trigo, fermentou, descobriu o processo de fermentação, até o processo de assar, de manipulação do fogo, e fazer o pão. Que tem em todas as culturas, inclusive, que eu acho uma coisa incrível, Deus pegar uma coisa que é comum a todos. Mas o pão, Deus em Jesus pegou o pão e falou assim: eu quero ser conhecido e comido, celebrado por meio desse elemento aqui, que é cultura humana. E o vinho também, Deus criou uva. Vinho é coisa que nós criamos. É um elemento da cultura. Poderia ter celebrado a ceia ali simplesmente com um cacho de uva e um ramo de trigo. Chegar assim, esse aqui, é isso. É água, né? Tipo, não, vou usar só elementos que o próprio Deus criou. Vou pegar esse aqui. Aí, como essa uva aí, e isso é o meu sangue. Isso. Toma esse pedaço de trigo aí, isso, né? Mas passa não foi um ramo de trigo na cabeça de alguém aí, sei lá. Isso. Não, ele pega a cultura humana. E imagine que privilégio. O pão que alguém fez, o próprio Deus, o Senhor, uma pessoa da Trindade, alguém que é eterno, que não tem limite de tempo, a mão que sustenta toda a realidade por sua própria vontade e amor, pegou uma coisa que um ser humano criou e falou: olha, vocês vão me encontrar, eu vou estar com vocês, comam pão, tomem o vinho. Isso é maravilhoso. Então, quando a gente produz cultura, Deus usa isso também. Fala, eu também vou usar isso aqui. Quantas vezes você ouviu uma canção que veio do lexo vocabular de uma pessoa e das notas que ele estudou e compôs uma canção, e Deus fala comigo por meio daquela canção. Deus recolhe aquilo e fala: eu vou usar essa música para falar com o meu povo. Entendeu? Então, quando a gente produz cultura, Deus está atento aí, está nos usando. Então, tem coisas de Deus sendo reveladas por meio desse movimento que vocês estão fazendo aqui. O reino de Deus está avançando. Então, a minha deixa final aqui é um apelo, que vocês sejam mantenedores, nutram,
sejam empolgados e sonhem e multipliquem para que essa cena cresça, para que Deus seja revelado de forma específica nesse lugar, porque no fim de tudo vão haver vários tribos, povos, para mostrar quem Deus é. Então existe um jeito de conhecer a Deus que só o povo nesse lugar, com esse sotaque, pode conhecer e revelar. Existe um dado revelacional de Deus que é regional, que só os mineiros podem evidenciar isso. Então existe uma tarefa mineira na missão do reino de Deus, entendeu? Então sejam bons mineiros e patrocinem esse ministério aqui, essa coisa de Deus que tá rolando aí, sejam vitralistas. É isso. Olha isso. Ótima forma de terminar. Cara, vamos fazer um corte disso daí. É só disso, Esquece a gente falando, pedindo aqui esse apelo. Sim. Perfeito. É isso. Sim, é isso. Pode encerrar, galera, aí. Pra gente expandir essa discussão que a gente teve aqui, né? O Vitral na cidade está aí para isso, né? Da gente discutir a nossa relação com a cultura, o Vitral em si, né? Tudo que a gente está fazendo aqui com o podcast, mas a gente quer trazer isso para o presencial, né? A tá aqui, pegar na mão da pessoa, olhar no olho, né? Isso faz parte da experiência cristã, né? Tem café, né? Faz parte da experiência cristã você tá ali com a pessoa, né? Então, até o próprio Cristo, né? Ele fala que ele vai estar ali, né? Então, ele tá presencialmente, né? Ele não tá só, não, imaginem, lembrem de mim, mas não, eu tô aí com vocês, né? Presencialmente, né? Então, assim, estejam com a gente presencialmente também no Vitral na cidade, dia 16 de março. Que gancho, hein? Que gancho! Você ficou inspirado, cara, Pereira. Agora vamos fazer aqui, nossos apelos só assim, agora. Mas aí, dia 16 de março, tem Vitral na cidade e você pode fazer parte desse movimento, né? Cultural. O Vitral é um movimento cultural. Sim. De BH para Minas e pro Brasil. Então faça parte desse movimento cultural que a gente está construindo, sendo vitralista e também conhecendo tudo que a gente tem produzido também, né? O Bruno com o Cena à Vista tem todo o movimento da música regional aqui crescendo, né? A gente tem a regional brasileira, né? Do sangue brasileiro correndo na nossa música aqui e também no teatro, né? Eu tô aqui sendo, de certa forma, um pioneiro, um novo pioneiro, né? É como se fosse uma nova geração de pioneirismo, né? Eu converso com gente da década de 80, década de 90, estava no teatro aqui em BH fazendo peças cristãs, né? Só que isso se perdeu, a gente tem um hiato, assim, tipo, dos últimos 20 anos, praticamente não teve quase ninguém, teve uma ou outra pessoa que de vez em quando faz alguma coisa, mas pensando nos últimos anos, né, basicamente, eu fui o único daqui de BH mesmo que produziu uma peça e tá no teatro, né? Então, assim, me patrocinem, vamos me patrocinar, né? Tô começando. Aí, ano passado, fiz algumas sessões dessa peça, Sara Faça as Malas. Esse ano vou estar aí de novo, em junho, bem no centrão de BH também, no Teatro Brasil Valorec. Vou estar ali com o meu espetáculo. E se você quer apoiar isso também de mais perto, né? Tô captando aí patrocinadores, né? Você quer patrocinar com sua empresa esse espetáculo. E eu quero ver uma cena, né, de teatro sendo construída aqui em BH. Eu quero muito que daqui a algum tempo eu possa falar assim, galera, então, tem a peça de fulano, tem um calendário, assim, né? Você tem aí 10 peças no mínimo acontecendo ao longo do ano, que são crentes que estão produzindo ali e que expressem as verdades da fé também na peça, assim, né? A gente tem pelo menos umas 300 peças de teatro acontecendo por ano em Belo Horizonte, diferentes, né? Cada uma sendo apresentada, às vezes dezenas de vezes, e dessas não tem, além da minha, né, mais nenhuma cristã, assim, né, dos últimos anos. A gente tem trabalho de escolas de teatro, que vale no ATC, a gente tem trabalho de galera de stand-up, gente de outros estados vindo apresentar aqui, né, mas dentro dessa proposta de gente do nosso sangue, aqui mineiro, aqui em BH, produzindo e expressando as verdades da fé ali, mas no ambiente artístico, né, basicamente eu sou um dos pioneiros, mas se você tá me ouvindo, junte-se a mim, eu tô aqui tipo Nick Fury. Sim. Vamos começar a iniciativa aí, vamos fazer um movimento. Enfim, seja no teatro, na música, literatura, toda a contribuição cultural que nós devemos ter como cristãos, junte-se a nós, né, na artes plásticas, enfim, né, temos muito campo aí para explorar e outras coisas, né, academia, social, enfim, né. Então, isso é Vitral, né, o Vitral é esses pedacinhos aí
que vão se juntando. É verdade. E é isso. Ó, e o meu apelo aqui também, né? Ó, eu faço música, eu tenho que fazer, né? Já que é pra fazer o apelo, eu faço música, a gente tá em fevereiro. Se Deus quiser, a minha música vai sair esse mês, tá? Eu creio, finalmente, depois de anos, minha primeira música vai sair nas plataformas digitais. Então, se você quer saber mais sobre isso, vai lá no meu Instagram, Bruno K. Santana. Eu ainda tô com a minha vaquinha lá pra financiar o EP. Então, assim, ajuda, vai lá, comenta, enfim, troca ideia e vamos construir isso junto também. Segue o Cena à Vista e vamos fomentar essa produção cultural aí. É isso. É isso. Fechamos? Valeu, Bispo Obrigado, Eric. Prazer ter você Valeu aqui demais. com a gente em Terras Mineiras e no Vitral também. Isso. Em casa. Espero que a gente troque mais ideias aí com o tempo. Amém. Bom, É isso. inspirador hoje, mano. Muito bom. Tchauzinho pra aquela câmera do meio ali. Valeu, galera. Semana Valeu, que vem. galera. Até. É nóis.